Voltando para o segundo bloco da nossa aula de requisitos de admissibilidade do recurso, pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso. Nós terminamos falando dos requisitos relacionados à inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Nós falamos da renúncia, da desistência e da aceitação da decisão. Perfeito? Dando continuidade, nós temos os chamados pressupostos extrínsecos do recurso. São os pressupostos referentes ao poder de recorrer, o modo com que você vai exercer esse poder que você tem. A parte pode recorrer, mas qual que é o modo dele exercer corretamente? A gente já falou, eu tenho que ter o cabimento, tenho que ter a legitimidade, tenho que ter interesse, tem que ter, ou melhor, não tem que ter fatos impeditivos e extintivos. E agora, mas como que eu vou exercer isso? Questões mais técnicas recursais. Vamos lá. Então, o primeiro deles está aí, refere-se à tempestividade. Tempestividade relaciona com o prazo. Qual é o prazo que eu tenho para interpor recurso? O Código Antigo tinha prazos diferenciados, mas o CPC de 2015 facilitou nossa vida, excetuando os embargos de declaração. Então, tirando os embargos de declaração, nós teremos o prazo de 15 dias para recorrer. Onde vocês vão encontrar fundamento disso? Artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Então, tirando os embargos de declaração, todos os demais recursos terão um prazo de 15 dias para a sua interposição. Lembrando que esse prazo é contado no dia útil. Então, tirando os embargos de declaração, que tem um prazo de 5 dias para a sua interposição, os demais recursos têm um prazo de 15 dias. Caso um recurso seja interposto fora do prazo, ele é considerado um recurso intempestivo, ok? Cuidado com essa expressão. Algumas questões importantes relacionadas ao prazo. Existem algumas situações, existem alguns casos que nós temos os prazos dobrados. Ministério Público, artigo 180, Defensoria Pública, artigo 86, Fazenda Pública, artigo 183, então vamos na ordem. MP 180, Fazenda Pública 183, Defensoria Pública 186. E também tem um parágrafo no artigo 86 que fala que essa regra se aplica aos núcleos de prática jurídica devidamente instituídos nas faculdades. Então, MP, Fazenda Pública, Defensoria, NPJ possuem prazos dobrados. Então, como é que funciona? Para essas pessoas, embargos de declaração serão 10 dias e os demais recursos, o prazo de 30 dias. Ok? Prazos diferenciados. Outra questão importante relacionada ao prazo. Outra situação que tem prazos dobrados. Quem tem prazo dobrado? No caso de litis consortes com advogados diferentes. Regrinha lá do artigo 229. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 réus, cada um com seu advogado, os prazos também serão contados em dobro. Então, por exemplo, um recurso de apelação, que são 15 dias, nesse caso eles terão 30 dias úteis para recorrer. Agora, gente, uma questão importante que poucos advogados se recordam e que faz muitos advogados perderem prazo. Nos processos eletrônicos, não se aplica essa regra de prazo dobrado quando tiverem advogados diferentes. Então, essa regra do artigo 229 que eu falei para vocês, de, por exemplo, litisconsórcio com advogados diferentes, 2 réus, cada um com seu advogado, prazo dobrado. Mas se for um processo com 2 réus, com advogados diferentes, mas se for processo eletrônico, anotem isso aí, em processo eletrônico não se aplica a regra do 229. Rafael, de onde você está tirando isso? Parágrafo 2º do próprio artigo 229.
ok? Então o caput 229 traz a regra, litisconsórcio com advogados diferentes, prazos dobrados, desde que de escritórios de advocacia diferentes, obviamente, se for do mesmo escritório de advocacia não se aplica. E, por exemplo, 2 réus com advogados diferentes, mas em processos eletrônicos não se aplica a regra do 229. Perfeito? Então, primeira observação são os casos em dobro que nós falamos. Segunda observação, a questão dos advogados diferentes, processo físico e eletrônico. Terceira observação tem relação direta com a súmula 641 do STF. O que essa súmula fala? Usando essa regra que a gente falou, dos prazos em dobro. Não se aplica prazo em dobro para recorrer quando apenas um dos litisconsortes for sucumbente. O que o STF está falando com essa regra? Tenho 2 réus com advogados diferentes, prazos dobrados, inclusive do recurso, certo? Porém, chegou no final do processo. Em relação ao réu 1, o juiz julgou procedentes pedidos do autor. Então, o réu 1 foi sucumbente. Agora, em relação ao réu 2, o juiz julgou improcedente. Então, o réu 2 ele não é sucumbente. Então, nesse cenário que eu coloquei para vocês, tem 2 réus. Um, vamos dizer assim, saiu vitorioso e o outro perdeu. Então, só um é sucumbente. Então, neste caso, com base na súmula 641, não se aplica os prazos em dobro. Anotem isso aí em lugar visível. Súmula 641 do STF. Não se aplica a regra do prazo em dobro para recorrer quando apenas um dos litisconsortes forem sucumbentes. Perfeito? Quarta e última observação relacionada à tempestividade. Existia uma súmula que vigorava até o CPC vigente, a súmula 418 do STJ. Falava do chamado recurso prematuro. O que é recurso prematuro? Juiz dá a sentença hoje. Antes de eu ser intimado da sentença, eu apresentava o recurso. Ou seja, o meu prazo nem começou a contar, eu já apresentava recurso. Perfeito? Isso é o chamado recurso prematuro. O código antigo não permitia e tinha a súmula 418 do STJ que falava o seguinte: recurso prematuro é igual recurso intempestivo. É o recurso fora do prazo. Então, se você apresentava o recurso antes de começar o prazo, ele era intempestivo. Agora, com o advento do CPC, mais especialmente artigo 218, parágrafo 4º, essa súmula não se aplica mais. Ou seja, antes de iniciar o prazo, eu já posso apresentar o meu recurso. Ok? Então, agora o CPC vigente permite recurso prematuro. Beleza? Então, essa é a última observação que eu quero falar com vocês relacionada à tempestividade. Perfeito? Prazos em dobro, MP, Fazenda Pública, Defensoria Pública, NPJ. A questão dos advogados diferentes, litisconsórcio com advogados diferentes. Cuidado com a observação em processos eletrônicos, não se aplica essa regra. Súmula 416 do STF, que fala da questão se um dos litisconsórcios fosse sucumbente, não se aplica. E é possível agora recurso prematuro. Perfeito? Próximo requisito que nós temos, preparo. Preparo é sinônimo de pagamento de custas processuais. Efetivou o preparo, ou seja, pagou as custas. Paguei. Então, preparo é o pagamento de custas relacionadas ao recurso. E observação, inclui o porte e o retorno de remessa. O que é isso? Você paga para mandar o recurso e para voltar. Então, por exemplo, eu vou mandar um recurso de Goiânia, do tribunal, para o STJ. Eu pago as despesas para o recurso ir para Brasília e para voltar de Brasília. É o chamado custas de porte, de remessa e de retorno. Eu estou em Anápolis, Goiás.
Vou recorrer para o Tribunal de Justiça de Goiás. Eu vou pagar as custas de porte e remessa. Tá bom? Claro, gente, questões óbvias. Primeira observação. Em processo eletrônico, a gente não paga custas de porte, de remessa e retorno. Por quê? É processo físico. Processo eletrônico. Não tem processo para ter que encaminhar para lá. Eletronicamente vai para o tribunal. Esse porte é porque pegava o processo, literalmente levava lá para o tribunal. Ok? Isso não tem mais. Processo eletrônico não se aplica. Então, a primeira observação relacionada a preparo, que a gente tem várias observações a serem feitas. Primeiro, não há pagamento de porte de remessa e retorno em processo eletrônico. Obviamente, isso é questões óbvias. Tá? É lógico que vai falar sobre isso. Tá? Tudo isso está no artigo 1007, tá? Então, primeira observação, não há porte de remessa e retorno de processo eletrônico, mas tem custas do recurso, ok? Não tem custas relacionadas a remessa e ao retorno, ok? Segunda observação, importante, em regra geral, a gente já vê exceção, o pagamento do preparo, o recolhimento do preparo ou o preparo tem que ser feito antes da interposição do recurso. Então, antes de eu interpor o recurso, eu pago as custas e quando eu fizer a interposição, eu junto a guia de pagamento de custas pagas. Por que regra geral? Anota aí uma exceção. Artigo 42, parágrafo 1º da Lei 9.099/95, a Lei do Juizado Especial Cível. O recurso inominado, recurso do Juizado Especial Cível, eu vou ter 48 horas após a interposição do recurso para recolher as custas. Beleza? Então, é a exceção que nós temos. Em regra, o recolhimento é feito antes da interposição do recurso. Recurso nominado, 42, parágrafo 1º do juizado, feito depois. E o recurso inominado, o recurso interposto sem o pagamento das custas, ele é chamado, ou sem pagamento do preparo, ele é chamado de recurso deserto. Recurso deserto é o recurso onde não há pagamento das custas. A parte não pagou as custas, ok? Deserto vem de deserção, que significa abandono. Então, quando eu falo que o recurso é deserto, que o recurso foi abandonado pela falta de pagamento das custas por parte do recorrente. Ok? Então, recurso que não há o preparo é um recurso deserto. Vamos nos acostumar com essas expressões. Preparo e deserção. Ok? Então, preparo é o pagamento. Deserto é o recurso onde não há pagamento. Ok? Um recurso deserto, ele vai ser um recurso que não será analisado pelo julgador. Mais uma observação, anotem por favor. Se porventura a parte não fizer o preparo, o relator que vai receber o recurso, ele pode relevar a pena de deserção. O que é pena de deserção? É não analisar o recurso. Se tiver um justo impedimento, e vai dar o prazo de 5 dias para o pagamento. Então, eu não paguei as custas, chegou na mão do relator e falou, rapaz, ele não pagou. Ah, tem um justo motivo aqui. Olha, todas as agências bancárias pararam de funcionar nesse período, uma semana, houve greve geral, os aplicativos não estavam funcionando, lotérica não estava funcionando, excelência, não tinha como pagar. Eu apresentei o recurso para não perder o prazo. Ah, não, justo motivo. Vou te dar 5 dias para recolher. Mais uma observação. Essas observações caem muito em prova, tá? Que são coisas novas. Vamos colocar aqui as custas do meu processo. Ficavam em R$1.000. Eu paguei 900. Então, paguei de forma insuficiente. O que vai acontecer? Será deserto o meu recurso? Não será deserto. O que vai acontecer? O juiz vai me dar um prazo de 5 dias para eu complementar estas custas. Tá? Então, no caso
de eu fazer um preparo incompleto ou preparo insuficiente, 5 dias para eu complementar. Perfeito? E se eu não pagar e nem apresentar justo motivo? Eu tenho chance de corrigir o meu erro? Tenho. Eu vou ser intimado para recolher de novo, só que com uma punição. Eu tenho que recorrer dobrado. Então não recorri nada. Era R$1.000, agora eu vou ter que recolher R$2.000. Perfeito? R$2.000. Então, se eu pago parcial, se eu pago o insuficiente, eu vou ser intimado só para complementar. Agora, não paguei nada, eu vou ter que pagar em dobro. Se eu não pagar, recurso deserto. Tá bom? Existem alguns recursos que a gente preenche a guia no próprio sistema. E se eu preencher a guia errada? Sei lá, coloquei o valor da causa errado, o valor da condenação errado, alguns dados errados. Eu posso corrigir. É um vício sanável, eu também terei 5 dias para corrigir. Tá bom? Vamos anotar essas observações que são extremamente importantes. Outra coisa que eu quero que vocês anotem, se for preciso o vídeo para anotar. Existem casos de isenções de preparo. Ou seja, certas situações onde não há a necessidade de efetivar o preparo. Quando que isso vai acontecer? Nós temos algumas isenções que são isenções objetivas e nós temos algumas situações onde a isenção é subjetiva. Então nós temos que analisar qual é qual. Vamos analisar um por um. Então, nós temos situações onde há uma isenção objetiva e nós temos casos onde nós teremos uma isenção subjetiva. Como assim? Vamos entender para a gente fazer uma análise mais interessante sobre isso. Todas as isenções objetivas e relativas ao próprio recurso. Ou seja, o próprio recurso não tem custas. Regra geral, tem custos. Mas, por exemplo, embargos de declaração. Lá do artigo 1022. Embargo de declaração que nós falamos, o prazo diferenciado de 5 dias, não tem pagamento de custas. Não há recolhimento de custas. Ok? Porque o próprio recurso não fala. Outro exemplo, o agravo em recurso especial e recurso extraordinário, lá do 1042, a gente vai ver todos esses tipos recursais. Também não há pagamento de custas, ok? Então não há também pagamento de custas. Então as isenções objetivas são aquelas que o próprio recurso traz a isenção de pagamento, ok? Já a isenção subjetiva, não. A isenção subjetiva, o recurso exige o preparo, mas a parte que é isenta do pagamento. Enquanto que a isenção objetiva, o próprio recurso isenta, a subjetiva não. O recurso tem preparo, mas a parte é isenta de pagar. Quem é isento? Fazenda Pública. Imagina, o Estado de Goiás vai entrar com a ação. O Estado paga para ele mesmo, né? Meio estranho. Ministério Público, da mesma forma, Estado, com E maiúsculo, paga para o próprio Estado. E os beneficiários da assistência judiciária gratuita, aquele que está previsto a partir do artigo 98 do CPC, aquele que é isento de pagamento de custas, a pessoa que não tem condições de arcar com as despesas processuais, ok? Rafael, onde eu vou achar todos esses fundamentos? Artigo 1007 do CPC. Perfeito? Dando seguimento, o próximo e último pressuposto extrínseco, regularidade formal. O que seria essa regularidade formal? Alguns recursos, eles possuem algumas especificidades decorrentes da lei que devem ser observadas no momento da interposição do recurso. Existem recursos que vão trazer algumas formalidades mínimas em relação ao recurso. Por exemplo,
Se a gente, até coloquei o exemplo no material de vocês aí, olha, o agravo de instrumento, essa previsão está no artigo 1018, parágrafo 2º. O que fala isso? Ele fala o que isso? Que se eu interpor um recurso de agravo de instrumentos não for por meio eletrônico, eu tenho que avisar ao juiz de primeiro grau que eu entrei com recurso. Como assim, Rafael? O juiz me dá uma decisão, por exemplo, negando minha tutela de urgência para tirar meu nome do SPC. Negou. Eu vou lá no tribunal e interponho um recurso. Fui lá no tribunal. O juiz aqui em primeiro grau nem sabe que eu recorri. Então eu vou ter que fazer a comunicação do juízo para falar, olha, juiz, eu recorri da sua decisão. Eu tenho que informar o juiz que eu recorri da decisão dele. Então existem alguns recursos que exigem algumas formalidades específicas, ok? Exemplo claro, artigo 1018, parágrafo 2º. Perfeito? Então aqui a gente fecha os recursos, aqui a gente vai fechar os pressupostos recursais e dando seguimento, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa diferenciação de juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O que é isso? O juízo de admissibilidade nós acabamos de falar, pessoal. O juízo de admissibilidade é aquele que o tribunal vai analisar se todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos estão presentes. Então, quem vai analisar o recurso, ele vai olhar o cabimento, vai olhar a legitimidade, se tem interesse em recorrer, se inexiste qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, ele vai analisar se a tempestividade está ok, ele vai analisar se o preparo foi observado, ele vai analisar se existe alguma regularidade formal. Se ele olhar tudo e tiver tudo ok, ele vai falar que ele conhece do recurso. Então essa expressão conhece ou não conhece refere-se ao juízo de admissibilidade. Quando o juiz faz o juízo de admissibilidade e está tudo ok, ele conhece do recurso. Quando ele faz o juízo de admissibilidade e está alguma coisa errada, ele não conhece do recurso. Se ele não conhece do recurso, ele nem vai analisar o mérito. Ele não vai nem chegar a analisar o mérito. Agora, se ele conhece do recurso, o próximo passo ele vai analisar o mérito. Então, se o julgador não conhece do recurso, ele nem vai analisar o mérito. Agora, se ele conhece do recurso, ele analisa o meu mérito, que é o juízo de mérito. Então, o que é o juízo de mérito? Primeiro, ele vai acontecer depois do juízo de admissibilidade. Se o recurso for admitido, se o recurso for conhecido, aí sim, ele vai analisar o mérito para ver se ele vai dar provimento ou negar provimento ao mérito. Então, quando o juiz dá provimento ao mérito, ele está dizendo que ele concorda com o seu recurso. Agora, quando ele não der o provimento do mérito do recurso, ele não concorda. Então, a gente pode ter um cenário de julgamento de recurso assim. O juiz pode não conhecer do recurso, ponto. O juiz pode conhecer do recurso e dar provimento do recurso. Ou seja, os requisitos estão ok e ele concorda. Ou ele pode conhecer do recurso e negar provimento ao recurso. Ele analisa o recurso, ele analisa o mérito, porque os requisitos estão ok, só que ele não concorda com o argumento. Lembrando que é aqui que ele vai fazer aquela análise que nós já falamos lá atrás, do erro em judicando e do erro em procedendo. Erro em judicando, erro no julgamento. O juiz errou a apreciar a demanda. Ele errou na aplicação da lei. Ele não analisou corretamente os fatos. Ele não analisou corretamente os fatos e provas. Então você questiona que o julgamento dele está incorreto. E o que você pede? Reforma da decisão.
Então, erro judicando é erro no julgamento. Você entende que a decisão que o juiz tomou não é a mais correta, não é a mais justa. O juiz não observou o direito, o juiz não observou os fatos apresentados, o juiz não analisou as provas corretamente. Então, o seu julgamento foi equivocado. Por isso você pede a reforma. Agora, erro em procedendo, que é erro no proceder, você não questiona a decisão tomada pelo juiz. Você entende que existe um vício na forma. Há alguma decisão judicial ou durante o processo tem alguma questão processual equivocada. No erro em judicando, você questiona a decisão do juiz. No erro em procedendo, você questiona o proceder, as regras de procedimentalização aplicadas no caso. Existe alguma nulidade, ausência de citação, por exemplo, falta algum pressuposto processual, ok? Alguma questão processual está equivocada. Então, neste caso do erro em procedendo, a gente fala que ou a gente pleiteia a invalidação, a cassação ou a anulação da decisão, tá? A gente usa essas expressões como sinônimas. Invalidar, cassar e anular aquela decisão. Então, quando eu falo em erro em judicando, é um erro no julgamento, o juiz equivocou em análise das provas, dos documentos que está lá, então ele errou, então faltou um pouco mais cuidado do juiz, ok? Então ele errou quando ele fez a análise do processo, ele não observou as provas que foram juntadas corretamente, ele não observou os fatos que foram apresentados corretamente, não houve uma análise interessante das provas. Foi um julgamento incorreto. Eu quero que mude o julgamento. O juiz julgou improcedente, mas no caso era procedente. Agora, erro improcedendo, não. Eu não vou analisar a decisão por si. Existem questões processuais que foram aplicadas de forma correta. Então, não vou dizer que o juiz julgou improcedente errado e falar, excelência, existe uma ilegitimidade de parte, falta pressuposto, existe alguma nulidade processual. Então, erro improcedendo eu ataco o processo. Erro judicando eu ataco a decisão. O conteúdo da decisão é atacada no erro judicando. E o processo, as regras procedimentais são atacadas no erro em procedendo. Perfeito? Perfeito nisso aqui? Dando continuidade, vamos terminar fazendo essa análise geral dos requisitos de admissibilidade. Essa tabelinha é bem interessante para a gente fazer essa análise. Então tá lá. Primeira parte que a gente faz, juízo de admissibilidade. Eu tenho que analisar os requisitos. Tá vendo lá? Eu vou analisar o cabimento, eu vou analisar a legitimidade, o interesse em recorrer, a inexistência de fato impeditivo, certo? Depois eu vou analisar a tempestividade, a regularidade formal e o meu preparo. Tudo ok? Aí vai lá para cima. O recurso é conhecido ou não conhecido? Recurso conhecido passa para o juiz de mérito. Recurso não conhecido, para por aqui. Então, recurso conhecido, juízo de mérito. O recurso pode ser provido ou desprovido. Desprovido, o juiz não concorda. Se ele der provimento ao recurso, pode ser anulação da decisão, que é no caso de erro em procedendo, ou reforma da decisão em caso de erro em judicando. Essa tabela é bem interessante para a gente analisar o passo a passo dessa análise desses requisitos. Beleza, pessoal? Aqui a gente termina o nosso segundo bloco e o bloco final da nossa aula. Espero que seja proveitoso. Quero deixar novamente todos os meus contatos via WhatsApp, via e-mail, via Instagram, via Facebook, para que vocês possam tirar qualquer dúvida que vocês porventura possam aparecer. E em breve a gente estará com novidades, com dicas de processo civil, vídeos, aulas de processo civil, e vai estar tudo disponível para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima.